O padre Dr. José Eduardo, que é padre da Diocese de Osasco, pároco da paróquia São Domingos, doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Romana de Santa Cruz e professor da Universidade Salesiana e da Faculdade de São Bento. Então, sem mais delongas, passo diretamente ao tema. Minha função aqui é explicar um pouco a gênese da ideologia de gênero. Como é que isso surgiu na cabeça de alguém, porque parece uma ideia absurda que haja algum ser humano que esteja empenhado em acabar com a família. Quando nós falamos isso, imediatamente as pessoas... Porque, veja bem, quando as pessoas não têm argumento, o que lhes resta é a rotulação. Daí elas começam a dizer, você é louco, você não sabe o que você está falando, você é um fundamentalista, quaisquer outros tipos de rótulos. O fato é que nós precisamos ir às fontes, entender o que acontece. Pois bem, quando falamos de ideologia de gênero, nós poderíamos começar a partir de diversas alturas históricas para falarmos da gênese do problema. Eu começo falando de um autor que é fundamental, que está, por assim dizer, na cabeça de toda essa moderna ideia da necessidade de desconstrução da família. É o nosso conhecido Karl Marx. Marx foi um autor que teve suas fases. Tem uma primeira fase, na qual ele, migrando da filosofia, escreveu um manifesto comunista, em que ele auspiciava o surgimento de uma sociedade igualitária, de uma sociedade em que todas as pessoas tivessem as mesmas condições de vida, obviamente não alcançadas pela sua própria liberdade, mas dada-lhes pelo Estado. Quer dizer, é a igualdade sob o preço do totalitarismo, da ditadura do partido. Marx depois teve uma segunda fase, que foi a fase na qual ele se dedicou à transposição econômica da sua teoria, e ele passou quase toda a sua vida escrevendo Das Kapital, o Capital, um livro imenso. Aliás, ele morreu sem ter concluído esse livro. Mas ele estudava muito. E ele estudava para entender as razões da desigualdade na sociedade. E, depois de longos anos de estudo, nos seus últimos meses de vida, ele escreveu um livro pouco conhecido. Esse aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Não teremos tempo de falar longamente sobre esse livro. Ele está à disposição na internet, os senhores podem lê-lo. Aliás, os senhores devem lê-lo. Eu não estou pedindo nenhum ato de fé em minha pessoa, nem o professor Felipe Neres está pedindo um ato de fé. Os senhores podem conferir essa bibliografia. Nesse livro, partindo das investigações de um antropólogo chamado Morgan, Marx escogita uma teoria mirabolante sobre o início da família. Obviamente, ele não prova essa teoria. Aliás, não precisa provar, ele simplesmente apresenta os dados e constrói em cima desses dados. Ele diz o seguinte: no início, as sociedades humanas viviam em hordas de pessoas que não eram estratificadas sexualmente. Então, todos os homens mantinham relações sexuais com todas as mulheres. Nessa sociedade, todos eram iguais, porque ninguém sabia quem era o seu pai. As pessoas sabiam quem era a sua mãe, eram cuidadas por elas, mas, porque a mulher era privada de força física, Marx dizia, aquela sociedade não era estratificada, era uma sociedade onde havia liberdade sexual, e com a sua inteira liberdade sexual, ali havia uma igualdade radical entre todas as pessoas. Todos tinham acesso sexual a todos. Até um determinado momento em que, diz ele, o macho, pela força física, se impôs sobre as fêmeas e passou a exigir fidelidade da fêmea.
reduzindo-a, assim, aqui eu entro dentro da linguagem marxista, à sua propriedade privada. Portanto, o que dá origem à propriedade privada é o matrimônio. Para Marx, o matrimônio é o que origina o patrimônio. Então, está embutida nessa sua análise, aqui o livro é de autoria de Engels, porque, os senhores vão ler na introdução do livro, o Engels explica, essa é uma obra inacabada do Marx. Ele me entregou antes de morrer, ele não conseguiu concluí-la, então eu a concluí, é assinada por ele. E ali, portanto, apresenta-se a família como um momento original do surgimento da desigualdade na sociedade, como a fonte da psicologia do poder. Essa expressão, a família, fonte da psicologia do poder, depois vai se tornar recorrente em alguns autores marxistas, sobretudo dentre as feministas. Uma delas a cita a valer, que é a Kate Millett, depois nós vamos falar dela. Porém, digamos assim, a teoria sobre a gênese da família em Marx ficou um pouco desconhecida. O movimento marxista como um todo levou 100 anos aproximadamente para dar-se plenamente conta da sua importância. Quer dizer, o Marx, no final da vida, entendeu que a sua sociedade, o mundo como ele imaginava que deveria ser, surgiria somente mediante um preço, que é a destruição da família. Ele não teve tempo de desenvolver essa tese, mas ela está embrionariamente presente aqui neste livro. Podemos reduzir dizendo que a família é uma estrutura endemicamente perversa. Na sequência, a Revolução continuou. Este aqui é o Lenin. E ele aplicou a Revolução, mas apenas como um golpe militar. Notem que as diagnoses do Marx nunca aconteceram. Ele dizia que o número de empresários ia ser cada vez menor, o número de operários ia ser cada vez maior, os operários iam se revoltar contra os empresários e iriam iniciar a ditadura do proletariado. Bom, na Alemanha isso não aconteceu mesmo, ele teve que ir embora de lá, foi para a Inglaterra. O número de empresários foi cada vez aumentando, por causa das condições de vida dos operários que, exigindo seus direitos, iam melhorando de qualidade de vida. Os próprios operários iam comprando as ações das empresas, iam se tornando pares dos seus empregadores, e o número de operários ia diminuindo e melhorando de qualidade. As diagnoses dele não se deram, não se verificaram. E o que aconteceu na Rússia não foi uma ditadura do proletariado, foi um golpe militar. O Lenin se serviu de uma fraqueza do Império do Czar, impôs a Revolução Armada, depois ele ficou velho, percebeu que ia morrer, falou, bom, esse negócio aqui não vai para frente. Ele disse, o sistema de corrupção aqui está tão grande que quem vai assumir será certamente um dos fiscais. Inclusive, eu até sei quem é, o mais espertinho de todos, que é o Stalin. E, de fato, foi assim. O Stalin assumiu, e aí você já não tem um golpe militar, você tem um golpe de Estado. Ele assumiu o comando daquilo. Ou seja, a tese do Marx não se deu mesmo, da ditadura do proletariado. O Lenin já tinha entendido que, para a Revolução, ele teria que incluir outros estratos da sociedade. Ele incluiu os camponeses. Não apenas os operários, como queria o Marx. Ele viu que aquilo não seria possível. E, na medida em que o Estado totalitário começou a se impor sobre as individualidades, a família se foi desagregando. Mas quando ele percebeu que a família estava sendo destruída, ele ficou com medo, porque ele disse, a sociedade vai se destruir também. Ele viu que estava corrompendo a sociedade. Então ele deu marcha ré. Na verdade, ele não tinha entendido a tese originária do Marx, segundo a qual a destruição da família era um passo necessário para a revolução. Na sequência, nós temos essa senhorita, a Kate Millett, que foi a primeira grande feminista radical surgida dentro do movimento marxista. Ela escreveu esse livro, que é a tese doutoral dela, que é a Política Sexual. É um livro muito interessante, eu gostaria de citar trechos dele, mas nós não teremos tempo de citá-los aqui.
Este livro é o que o Manifesto Comunista foi para o movimento socialista. A política sexual da Kate Millett foi um manifesto, um grande manifesto para o movimento feminista. Ela, embora seja uma tese doutoral que tenha bastante rigor metodológico, levanta a questão da necessidade da emancipação das mulheres numa chave de desconstrução da família. Ela diz, é necessário, sim, a desconstrução da família. Mas ainda fica, digamos, no nível de manifesto. Ela não aprofunda muito as suas teses. Essas teses serão mais aprofundadas e serão ideologicamente mais bem formuladas por uma de suas sucessoras, que é essa bela senhora, a Shulamit Firestone. Ela escreveu este livro, que é o seu livro principal, que é A Dialética do Sexo. Eu vou citar a Shulamit Firestone. É importante os senhores verem o nível de consciência, porque nem sempre dá para citar tudo, senão a gente vai ficar aqui lendo o tempo todo. Mas, em alguns momentos, é preciso dar a palavra ao autor, porque senão a gente parece que é louco. Parece que é louco. Olha o que ela diz. Quer dizer, ela retira o feminismo do manifesto, transformando numa ideologia. É Shulamit Firestone falando. Eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. 1. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Quer dizer, vamos estender a reprodução por todos os caminhos possíveis. Vamos tirá-la da mãe. A mulher não vai ser mãe, né? Ela não vai mais ser educadora. Vamos transformar isso numa tarefa da sociedade inteira. Vamos investir nisso. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino, a família. Notem, significa ameaçar a unidade social, a família. Claro, explícito, mas ela não para por aí. Ela continua. Ponto 2. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente, eu errei aqui, suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Já seria suficiente essas duas coisas, mas ela diz, nós vamos continuar. Ponto 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, culturais entre homens e mulheres, não são biológicas, e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. E aí ela chega ao ponto número 4. Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. E aqui eu quero citar um trecho do livro da Shulamit Firestone que eu não coloquei no slide,
mas eu quero ler para vocês. Está dentro desse ponto 4. Ela diz o seguinte: é possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas estreitas com gente de sua própria idade, por mera conveniência física, do mesmo modo que os homens e as mulheres, em igualdade de outros fatores, se preferirão um ou outro sobre os demais indivíduos do próprio sexo, por simples conveniência física. Porém, continua ela, se não for assim, se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso de que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rechaçasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Estou lendo. Quer dizer, essa mulher está falando dos filhos terem relações sexuais com as mães. Destruição da família. É o contexto no qual nós estamos nos movendo. Estou citando autores, não creiam em mim. Leiam. Leiam. Está lá, A Dialética do Sexo, de Shulamit Firestone. Essa foi a primeira contribuição. Foi a contribuição das feministas. Agora eu vou falar de uma segunda contribuição, que é a contribuição vinda por parte dos demógrafos, dos sociólogos, que também é importante. Este senhor chama-se Kingsley Davis, um demógrafo pertencente ao Conselho Populacional. Ele foi o responsável pela mudança de eixo dos trabalhos do Conselho Populacional depois da década de 70. Ele, Kingsley Davis, escreveu este artigo no ano de 1967, Política Populacional, os programas atuais terão sucesso, em que ele critica a política populacional do Conselho Populacional de então, dizer, vocês estão preocupados em criar clínicas de aborto, criar clínicas de esterilização das mulheres, em distribuir DIU. Vocês estão loucos, isso aí nunca vai resolver o problema populacional do mundo. Nós temos que reduzir a natalidade a zero. O crescimento populacional a zero. Então ele dizia, nós só chegaremos a isso se nós alterarmos o comportamento das mulheres e nós fizermos as mulheres desejarem não ter filhos. Nós transformarmos a sua vontade, nós alterarmos o seu comportamento. Nós temos que querer atingir o comportamento humano dentro daquilo que ele tem de mais íntimo. É uma mudança comportamental. Ele escreveu esse livro chamado Sociedade Humana. É a sua obra principal. É muito interessante, vale a pena ser lido. Não é um livro fácil de se ler, mas nesse livro ele explica como a sociedade vai surgindo a partir de usos e costumes que se solidificam em leis que criam as instituições. Então ele vai dizendo, nós só conseguimos dissolver as instituições mudando os usos e costumes da sociedade. Então é uma mudança comportamental, não pode ser uma mudança meramente jurídica ou meramente política ou de oferta. Tem que ser uma mudança comportamental, uma mudança profunda. Essa é a segunda contribuição importante. A terceira contribuição importante vem dada pelos pensadores marxistas. Eu acho muito interessante que os marxistas não leem muito os seus próprios pensadores. Porque a gente cita e eles ficam perdidos, mas a gente lê os pensadores marxistas. Esse aqui é o Karl Korsch, é um pensador já da terceira geração, um homem importante. Em 1923, ele escreveu esse ensaio chamado Marxismo e Filosofia, que foi apresentado no primeiro congresso intelectual da Terceira Internacional Comunista. Nós estamos falando de algo que foi o grande pilar, digamos, do revisionismo dentro do movimento marxista. Esse livro é muito importante, difícil de ler, deve ter umas 40 páginas, não é algo muito longo, mas é difícil, denso, precisa ser muito bem assimilado. E nesse livro, o Karl Korsch dá um passo em relação ao Marx. Ele diz o seguinte,
quem conhece a linguagem, a estrutura do pensamento marxista, vai entender isso de um modo mais fácil. A mudança da estrutura não se dá apenas alterando-a. Porque o Marx dizia, quando a gente mexer na estrutura, a superestrutura cai. No final da vida, o Marx percebeu que não era assim. Tanto é que ele começou a falar da família, que para ele era uma superestrutura. Então ele mudou. Mas os pensadores marxistas fizeram isso num processo longo. Então ele diz, isso não está muito bem entendido, porque a superestrutura possui uma subsistência própria. Então a revolução, para acontecer, precisa acontecer também na superestrutura. Nós precisamos mexer no universo ideológico. Então, no fundo, a contribuição dele é dizer que a revolução precisa vir pela superestrutura. Depois do Karl Korsch, um outro pensador marxista de grande importância é o Max Horkheimer. Ele escreveu esse estudo, Autoridade e Família. Aqui no Brasil você encontra esse ensaio dentro do livro chamado Teoria Crítica, do Horkheimer. Se não me engano, está no primeiro volume. Ele desenvolve uma teoria muito longa e ele diz o seguinte, que as instituições da sociedade surgem por causa do conceito de autoridade, e o conceito de autoridade nasce dentro da família. Então, se nós não mexermos na família, nós não vamos mexer com o conceito de autoridade e as instituições se manterão. Para a dissolução das instituições, eu preciso mexer dentro da família. Obviamente, isso está ali dentro de um modo subliminar. Você precisa ler o texto, você vai entendê-lo a partir daquilo que aqui sumariamente nós estamos dizendo. Max Horkheimer afirma que a família gera a ideia de autoridade que se consolida nas instituições. Depois, esse aqui é o Louis Althusser. É um pensador marxista de segunda categoria. Na época ele era de primeira categoria, mas acontece que depois ele matou a própria mulher e foi para a cadeia. Aí o pessoal discriminou ele por isso, e aí ele foi considerado de segunda categoria, passou a ser um pouco politicamente incorreto ler o Louis Althusser. Mas ele escreveu obras importantes. Ele tem a primeira obra dele, um ensaio muito importante, que é sobre a sobredeterminação, a contradição e sobredeterminação, um ensaio importante, não tenho tempo de comentar aqui. E este outro ensaio, que é o Aparelhos Ideológicos do Estado, no qual ele mapeia quais são os aparelhos ideológicos aos quais, de algum modo, se refere o Horkheimer e, de algum modo, se refere o Karl Korsch. Ele diz, olha, estes aparelhos ideológicos, já que a revolução tem que vir pela superestrutura, já que a gente precisa mexer na família, esses aparelhos ideológicos são os seguintes. Então, ele vai enumerando. A família é um aparelho ideológico e uma instituição que sustenta o Estado. Então, tem a família, a escola, as religiões, o mundo jurídico, legislativo, etc. São todos os aparelhos ideológicos que precisam ser alterados, precisam ser transformados para que a revolução possa acontecer, não apenas na estrutura. Então, as instituições são apresentadas pelo Louis Althusser como os grandes aparelhos ideológicos que dão fundamento para a estrutura. Esse aqui é o Jacques Derrida. É um pensador importante, marxista também, mas ele começa a entender que, no fundo, todas as instituições se mantêm por causa de discursos. Então ele diz, se nós quisermos desconstruir, nós precisamos desconstruir os discursos. Ele percebe que a luta precisa ser verbal. Então ele joga a dialética para o mundo das palavras. Então ele parte de um linguista chamado Saussure, acho que eu até cito aqui, não cito, mas partindo da teoria linguística deste autor, ele vai desconstruindo discursos, mostrando que abaixo destes discursos subjaz apenas uma vontade de poder, e essa vontade de poder não se justifica por si mesmo. Então, aqui o passo é jogar a dialética para dentro dos discursos. Na sequência, vem um pensador mais conhecido, que veio ao Brasil algumas vezes, inclusive, que é o Michel Foucault,
que reduz todas as instituições a discursos. E reduzindo todas as instituições a discursos, você faz a cadeia lógica. Se as instituições são discursos, e o Jacques Derrida diz que esses discursos podem ser desconstruídos, e eles equivalem aos aparelhos ideológicos do Estado, que são aquilo que mantém a superestrutura, está simples. Você, reduzindo as instituições a discursos, pela via dos discursos, você consegue fazer a revolução. Aqui nós temos, portanto, a terceira grande contribuição do movimento marxista. Então, quem pensa que o movimento marxista, o negócio do movimento marxista é luta armada, é tanque, é canhão, é aquele negócio da Rússia. Não, gente, isso já foi. Houve um processo de revisionismo. Agora o negócio está dentro do universo das palavras. As palavras são um instrumento para a desconstrução. Então, nós temos a quarta contribuição. Quer dizer, o revisionismo marxista chegou à conclusão de que a revolução tem que ser verbal. E nós temos a quarta contribuição. Este simpático senhor é o Dr. John Money, um sexólogo dos Estados Unidos, que foi o inventor do termo gênero. Sexólogo de formação. Ele fez experiência de mudança de sexo no menino Brian, que passou a se chamar Brenda. Brian é um menino gêmeo com outro, que durante a circuncisão, foi fazer uma intervenção cirúrgica de fimose, quando era recém-nascido, eles, não se sabe por quê, utilizaram uma agulha de eletrocauterização e destruíram o órgão reprodutor do Brian. Então, os pais não souberam o que fazer, foram lá à universidade, se não me engano, a Universidade de Johns Hopkins, e lá estava o Dr. John Money, hiper empolgado com seus estudos sobre gênero, dizendo não, que o gênero é uma construção social, independentemente do sexo biológico, ninguém tem uma identidade sexual estabelecida pela natureza, a pessoa constrói culturalmente aquilo. Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cirurgia de mudança de sexo, a gente transforma o Brian e Brenda, e então, esse menino aqui é o Brian, vamos educá-lo como se ele fosse uma menina. Ele nunca vai saber do assunto. Ele vai pensar que é uma menina e a vida continua. Mais para frente ele vai ver que é estéril, etc. Mas não desconfiará da ideia de que ele não é uma menina. O Dr. John Money escreveu um livro chamado Boy and Girl, Man and Woman. O livro se tornou muito conhecido na época, ele foi traduzido em outras línguas, um livro que ganhou muita propulsão, quer dizer, nossa, uma teoria de gênero fantástica aqui, revolucionando as consciências das pessoas. E acontece que ninguém foi verificar a história do Brian. Depois de algum tempo, um médico chamado Dr. Milton foi verificar a história do Brian e trouxe o seguinte relatório, porque aquilo que se dizia, não, está tudo perfeito, ele nem desconfia que é menina, aquilo foi uma construção, o gênero é uma construção social, então ele construiu socialmente aquela identidade e vive perfeitamente. E o Dr. Milton deu o seguinte relatório, anos depois. Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade, mas sempre teve comportamento visivelmente masculino. A mãe tentou suicidar-se várias vezes, tornou-se depressiva e morreu. O pai contou-lhe toda a verdade aos 14 anos de idade e, depois de inúmeras cirurgias, reverteu a situação, passou a viver como homem, trocou o nome para David e se casou. Brian tentou suicidar-se aos 20 anos. Teve uma depressão incurável, foi abandonado pela mulher, seu pai tornou-se alcoólatra, seu irmão, um drogado que terminou por se matar, e ele, por fim, aos 38 anos, em 2003, matou-se com um tiro no peito. Este foi o bem-sucedido projeto do Dr. John Money. Portanto, nós temos aqui, recapitulando, 4 contribuições para a questão de gênero. A primeira vem das feministas, oriundas do movimento marxista. Elas dizem, o que fazer? Como é que a revolução vai acontecer? Então, ela precisa ser uma revolução sexual. Assim a gente consegue acabar com a desigualdade no mundo. Segundo, os sociólogos disseram, qual deve ser a profundidade dessa revolução? Não pode ser meramente jurídica. Ela tem que ser comportamental. Ela tem que ir para o comportamento. Em terceiro lugar,
os marxistas, revisionistas, descobriram como fazer. Ela precisa ser pelas palavras, ela precisa ser verbal, porque pelas palavras a gente desconstrói instituições. E desconstruindo instituições, a gente consegue realizar a revolução. E o Dr. John Money deu um instrumento, a palavra gênero. São essas as 4 contribuições. No entanto, faltava quem juntasse esses 4 elementos. Mas essa pessoa apareceu. Essa senhora, Judith Butler. Esta senhora juntou os 4 elementos e criou o projeto político da ideologia de gênero. Através deste livro, Gênero em Conflito, ela diz: se uma noção estável de gênero não pode mais provar ser a premissa fundacional da política feminista, talvez seja desejável um novo tipo de política feminista para contestar as próprias reificações de gênero e de identidade. Para contestar o quê? As próprias coisificações, as próprias concreções de gênero e de identidade. Uma nova política que fará da construção variável da identidade não apenas um pré-requisito metodológico e normativo, mas também um objetivo político. Notem, é preciso transformar a identidade em algo solúvel. Nas próprias palavras dela, construção variável da identidade. Eu preciso desconstruí-la e transformar isso num objetivo político. E, de fato, ela conseguiu. Ela esteve na Conferência de Pequim, em 1995. Quem quiser aprofundar o assunto, leia o The Gender Agenda, que está resumido nesse Agenda de Gênero, que está à disposição na internet, que explica como se deu a inserção disso na Conferência de Pequim. Lá, eles simplesmente introduziram a terminologia de gênero, porém sem defini-la. Eles incubaram ali a palavra gênero, já estrategicamente construída, mas não a explicaram. A descompactação desta terminologia se deu anos depois na Conferência de Yogyakarta. Os princípios de Yogyakarta podem ser lidos na internet, estão à disposição. São princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, que dá, digamos assim, o norte da política em relação àquilo que é augurado pela ideologia de gênero. E diz aqui, dizem os princípios de Yogyakarta. Eu copiei, eu simplesmente tirei do documento e coloquei aqui. Entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Os estados deverão, eu vou partir para o ponto B, tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Ou seja, entrando a ideologia de gênero na legislação, a identidade se torna algo indefinido, porque é autodefinido por cada pessoa. Então, todas as determinações sociais que estiverem baseadas na diferença entre homem e mulher perdem sentido. As feministas acham que isso é para favorecê-las. Eu brinco com elas e digo o seguinte: minhas filhas, veja bem. Se um homem nasceu lá, botaram o nome dele de Manuel, o seu Manuel, dá sei lá,
um calor nele. E ele diz, não, meu nome é Zuleika. E ele resolve dar uma surra na dona Margarida. Dizendo, não, eu sou mulher, meu nome é Zuleika. Eu me autodefini mulher. A Lei Maria da Penha vai valer para quem? Que mulher sai favorecida por isso? A ideologia de gênero diz que não existe mulher. O ser mulher perde sentido, não existe. Os gays acham que isso vai favorecê-los. Meu Deus do céu, nem isso tem sentido. Tudo se torna vulnerável. A identidade se torna algo totalmente pastoso, indefinido. Por quê? A partir do momento que você indefine papéis, você não tem mais família. E não é família tradicional, porque as pessoas acham que a gente está aqui defendendo família tradicional. Não é família, é nenhum tipo de família, não haverá. Só haverá indivíduos soltos, horda de seres humanos. Isso não é um efeito colateral, é o efeito principal. Leiam estes autores, vocês verão que aquilo que eles querem é isso. Não sou eu que estou dizendo. Leiam. No Brasil, atualmente estão tramitando diversos projetos de lei que aplicam a perspectiva de gênero. Por exemplo, o PL 6293 de 2013. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 1º da Lei 9.455, de 7 de abril de 97, para tornar crime de tortura o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação de gênero. A palavra gênero vem ali inserida, embutida com esse significado. Quer dizer, discriminação de gênero é considerada crime de tortura. Gravíssimo. Mas peço, por favor, que coloquem na tela ali. PL 6.010 de 2013. Esta lei altera o artigo 27 da Lei 9.394, 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases. Veja bem, nós vencemos o PNE, tiramos a ideologia de gênero de lá de dentro. Deu trabalho, mas tiramos. Graças à ajuda de todos vocês, que escreveram, etc. Aí vem o 6010 já na sequência. Para explicitar, e não é, veja bem, o PNE vale 10 anos, aqui é a Lei de Diretrizes e Bases, vale para sempre na educação nacional. Para explicitar a necessidade dos conteúdos curriculares da educação básica, enfatizar como diretriz o respeito à igualdade de gênero e na prevenção e enfrentamento da violência doméstica e contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Volta, e agora pior, na Lei de Diretrizes e Bases. PL 7.627, de 2010. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, inclusive os confessionais, torna-se obrigatório a dialogicidade do tema gênero nas relações intra- e interpessoais. Você não está brincando. É para se inserir. Isso aqui eu copiei. Vai no site da Câmara, você lê. Está tudo lá. Está tramitando, em processo de tramitação. Muito bem. Eu vou terminar fazendo, por honestidade intelectual, uma pergunta. Se eu estivesse numa igreja, essa pergunta não caberia sentido, mas nós estamos aqui num ambiente laico. E aqui eu já digo o seguinte, eu não falei de Deus, eu não citei a Bíblia, eu não citei nenhum escrito eclesiástico. No Estado laico, não interessa a religião de cada um. O que interessa é a natureza dos argumentos. E aqui nós estamos usando argumentos racionais. É a luta entre verdade e opinião. E se esses senhores estiverem certos? E se destruir a família for um grande bem? E se, de fato, a família for a fonte da psicologia do poder? Nós não deveríamos destruí-la? E eu respondo essa pergunta dizendo o seguinte, que
não tem sentido respondê-la porque não há sentido para uma mente sadia fazê-la. A família não surgiu como resultado de nenhum lobby político, da criação de nenhuma autoridade humana sobre a terra. A família não surgiu por força de nenhum decreto e de nenhuma minoria ou maioria. A família é resultado de uma história milenar de tentativa e erro, na qual espontaneamente se foi plasmando ao longo das sociedades, sem faltarem as deficiências, um modelo que nós temos aí hoje. Portanto, eu pergunto, quem deu a estes senhores o direito de quererem destruir as nossas famílias, de quererem conspirar contra a sociedade, dissolvendo-a? Quem deu a eles o direito de criar uma família artificial de laboratório? Ninguém. Eles se arrogaram esse direito. Estes teóricos e todos aqueles que põem suas teses em prática estão solapando a nossa dignidade enquanto povo, enquanto nós estamos cuidando da nossa vida. Portanto, eu convido você a se aprofundar, a ler estes textos. Não acredite na minha palavra. Não precisa acreditar em mim. E se você quiser discordar, você tem todo o direito. Nós estamos numa democracia. Mas discorde sabendo o que você está dizendo e não apenas por achar. Porque de achismos o Brasil já está cansado. Muito obrigado.